Esse é o Mentiverso Podcast, comandado por Ana do Vale e Leusa Medeiros, porque acreditamos que é na mente que tudo começa e tudo termina, ou não. Oi, pessoas, tudo bem com vocês? Agradecendo aí a audiência, os espectadores do YouTube, do TikTok, companheiros de Instagram. Agora a gente está em todas as redes e hoje eu tenho a responsabilidade imensa de conduzir a nossa conversa com o nosso convidado, Geisen Azevedo. Seja bem-vindo para falar de... Fala, Geisen, qual é o tema de hoje? Olá, gratidão mais uma vez pelo convite. Para mim é sempre um prazer estar aqui no Mentiverso para falar de saúde emocional, saúde mental e tudo ligado ao processo de autoconhecimento, né? Acho que hoje, Liz, a gente pode fazer um processo, falar do autoconhecimento, né? Falar das importâncias, do que a gente tem de vantagem, dos desafios também, porque todo processo na vida da gente Sim. tem desafios, né? Então acho que a gente pode começar a falar sobre esse processo. O Uhum. que que é o autoconhecimento, como é que ele acontece, onde buscar, enfim, traçar um roteiro relacionado a isso. Ok, como a gente fala, eu e a Ana, que hoje está em outra missão, por isso que eu estou sozinha aqui, me sentindo abandonada, mas com o Geisen para me compensar dessa companhia maravilhosa. É, isso é só uma desculpa para a gente conversar, né? Então, a gente traz hoje o Geisen para falar de autoconhecimento e vamos desdobrar num tema que talvez a base do autoconhecimento e as pessoas achem também que seja a única coisa, não é que é a terapia, Geisen. Quer começar por aí? Das vantagens de você fazer terapia? Vamos lá. Eu sempre digo, Leusa, que vai ser um desperdício a gente passar por essa vida, né? Acredite você ou não que tem em outro lugar, que a gente volta, enfim, né? Dependendo da sua crença, sem conhecer, sem nos conhecer, sem conhecer a nossa história, né? Sem saber como é que a gente funciona de forma genuína, sem compreender as coisas que aconteceram com a gente durante a nossa jornada aqui na vida. Então, acho que o processo de autoconhecimento em si, ele traz esse lugar, né? Talvez a terapia seja o lugar mais apropriado no sentido de ter alguém para me ajudar nesse processo, né? De forma individual e tudo. Então, dentro do processo da terapia, é onde eu vou buscar alguém que tenha o conhecimento, que tenha a experiência para me ajudar a me desvendar, né? Ah, Gê, mas eu já me conheço, eu já sei da minha história, eu já sei de onde eu vim, eu conheço tudo sobre mim. Olha, eu vou te ser bem sincero. Às vezes a gente conhece sim, mas conhece uma parte, né? Uma segunda parte, terceira, quarta, quinta ou sexta, e daí por diante, a gente certamente precisa de alguém, né, para nos guiar e nos ajudar dentro desse processo do autoconhecimento, né, da terapia em si. E que não é só quando a gente está precisando, não, tá? Eu costumo dizer, Leusa, que o melhor momento para ir para terapia é quando você está bem, né? É quando está tudo ok, né? Que você não está doente, não está tomando remédio, não está fazendo nenhum outro tipo de processo, né? De cuidado, no sentido de alguma patologia. Aí você vai, né? Porque a gente percebe, por exemplo, que se a gente está doente, né? Se a gente passa mal, para onde é que a gente vai? Para o hospital. Exatamente, né? Para um serviço de pronto atendimento e tudo. Chegando lá, o médico não vai conseguir fazer muita coisa. Ele vai tirar você da dor, vai tirar você do desconforto que você está sentindo, né? Daquele sintoma mais maior que você está sentindo. E a partir dali, quando ele tira você desse lugar, é que você vai buscar um especialista, né? Por recomendação, inclusive, do profissional de saúde que te atender lá, para investigar por que que você está sentindo aquela dor. Por que que você está sentindo aquele desconforto? Por que que aquilo está acontecendo com você? Então, imagina só se eu só vou na terapia quando eu não estou bem, quando eu estou mal, quando eu estou com desconforto, né? Vai melhorar? Vai. Mas vamos trabalhar de uma forma preventiva também, né? Descobrir a Sabe, causa daquele desconforto, eu vou daquela dor. precisar te interromper, porque você falou assim um monte de coisa legal aí. Primeiro, é o lugar mais apropriado, é a condição mais adequada, digamos assim. E você ainda disse, mas imagine que eu vou para terapia só quando eu estou na crise, mas eu ouço tanto isso das pessoas. Ah, eu fui, melhorei. Às vezes, e você sabe disso, você é profissional da área como eu, às vezes a gente tira alguém da crise com uma conversa, né, para botar ela de novo funcional. E aí termina a conversa, a pessoa diz assim: eu já estou bem.
Eu já estou bem, eu já estou ótimo, não preciso mais de nada. Isso acontece com uma certa frequência, né? Sim. Se é uma doença física, o médico encaminha para exames, uma série de coisas, e todo mundo faz, né? Mas na crise emocional, digamos assim, algumas pessoas acham que só o primeiro atendimento é suficiente. Então, Sim. já saí, já consigo respirar, já consigo pensar, dirigir de novo, entrar no meu carro, voltar para casa, e aí tá tudo bem. Não é tão simples assim, né? Você falou de desafios, então vamos ouvir um pouco desses Sim. desafios. Porque perceba, Leusa, dentro dessa analogia, se, se eu vou no pronto-socorro, né, o médico me passa uma medicação, passa um cuidado e eu faço esse processo, vai sanar, vai diminuir, vai reduzir. Mas se eu não busco um especialista para investigar o que está acontecendo comigo, é provável que em 15 dias, às vezes na mesma semana, na outra semana ou no mês que vem, eu vou estar lá no pronto-socorro de novo, Exato. sentindo sintomas às vezes mais fortes do que eu sentia, né? Por Hum. quê? Não se buscou a causa raiz. Não se fez os exames, todos os processos para que eu pudesse E se sair. cuidou do que foi identificado. Exatamente, para que eu pudesse sair deste lugar. E sabe o que é interessante? A Hum. gente não questiona isso. A gente faz. A gente vai. Né? Ah, o médico passou o quê? Exame X, Y, Z? Eu vou fazer. Né? Dentro do processo do processo emocional, do processo mental, a gente está aprendendo, engatinhando. Eu gosto de falar isso, né? A gente está engatinhando dentro desse processo do autoconhecimento, né? Do cuidado emocional e do cuidado mental. Engatinhando enquanto humanidade mesmo. É novo para a gente. A medicina é nova. Se a gente for Imagina. levar em consideração a idade que o mundo tem, né? Imagina Uhum. os cuidados com a saúde emocional e saúde mental, né? Então, tudo que é novidade vai ter estranheza, sim. As pessoas vão olhar com reticência, especialmente num processo, né? O médico te passa um remédio. Né? O profissional da saúde vai te passar um remédio. É Uhum. o que você vai tomar, você está vendo ali, né? Uma cápsula que você vai Concreto. ingerir, exatamente, e vai causar um efeito no teu corpo. Dentro do processo emocional, isso não existe. Né? É um processo extremamente subjetivo, onde você vai percebendo a melhoria à medida que você vai avançando no processo, né? No seu tratamento ou na sua prevenção, que talvez seja o mais Uhum. recomendado, né? Dentro do processo de Uhum. autoconhecimento. Você falou em remédio, e é importante que a gente traga também esse ponto para a mesa. Porque algumas pessoas dizem assim, eu não vou tomar remédio, que primeiro que eu não estou doido, né? Eu não sei como eles se diagnosticam tão rápido. Realmente não está doido, você só está com uma patologia emocional, é. Isso não quer dizer que você está doido. A segunda coisa, eu não vou tomar remédio porque vai me deixar leso, vai me deixar lento. E a gente sabe que muitas vezes tirar da crise, como você falou, é uma intervenção medicamentosa também. Né? Por isso que muitas vezes você vai primeiro a um psiquiatra, ele te tira da crise, ou seja, ele resgata o teu equilíbrio emocional, perdão, químico, e aí você começa a ficar responsivo para a terapia, funcional para a terapia. Às vezes a medicação junto com a terapia, que é para ir te equilibrando quimicamente e tal. Ainda ontem eu li alguma coisa sobre um estudo, acho que são brasileiros e americanos que estão fazendo isso, que estão identificando algumas questões genéticas e algumas questões, e aí já se sabia disso, né, só confirmando, químicas da depressão e Uhum, da ansiedade. uhum, E aí eles apontam três coisas. Primeiro, a hipertensão, né, que o teu funcionamento emocional desencadeia fisicamente um desequilíbrio, um descontrole, que a sua pressão sobe, o seu ritmo cardíaco altera. Outra é o intestino. Então, muita gente. Hoje também já se fala que é o segundo cérebro, o uhum, uhum. intestino, né? E o terceiro é físico mesmo. Tem gente provocando questões de pele, né? Físicas. Então, a gente sabe disso há muito tempo, que às Sim. vezes você adoece seu corpo. E aí, o que é muito interessante, eu queria que você trouxesse para a gente a sua opinião abalizada e técnica, se esse pedacinho aqui faz parte do resto, ele cura ou adoece o resto? Bom questionamento, Leusa.
Eu digo que toda doença física, ela tem um fundo emocional, né? Ou uma emoção que iniciou aquele processo, ou que dá manutenção no desconforto que eu sinto no meu corpo, né? Um corpo doente vai ter uma mente doente e um estado emocional também. E dentro dessa tríade, tudo é válido, né? Um corpo adoecido, emocionalmente adoecido, vai ter uma mente adoecida e um corpo físico adoecido também, né? Às vezes, claro, num grau muito pequeno, mas o corpo é um só. É tudo conectado. As coisas estão todas conectadas, né? Não tem, a gente separa para estudar, mas na vivência diária, no cotidiano que a gente tem, né, tá tudo interligado. A gente percebe isso muito nitidamente quando se adoece, de forma física, né, que é o que a gente compreende mais. Você percebe, se aquele mal físico persiste, você vai ter sua emoção abalada. Você vai ter sua mente, né, disfuncional por conta do processo. Então, assim, não dá para separar, né? Tá tudo interligado, tudo conectado. Então, por que que eu vou olhar para um lugar só, né, Leusa? E aí ganha vantagem quem consegue compreender isso e trabalha dentro dos três lugares. É porque quando eu trabalho dentro dos três lugares, eu consigo avançar mais rápido, né? Eu consigo compreender melhor o que acontece comigo e chegar num lugar de maior equilíbrio, tanto físico, né, como mental, como emocional. Ou seja, e tudo isso está conectado com o processo de autoconhecimento, né? Uhum. As doenças psicossomáticas, que é algo que a medicina, né, a ciência já comprovou que elas acontecem. Imagina, Leusa, se eu estou sofrendo de um mal, né, que somatiza no meu corpo, que tem algum processo físico que somatiza no meu corpo, e eu consigo compreender por que que aquilo acontece comigo do ponto de vista emocional. É muito provável que o sucesso no seu tratamento vai ser muito maior do que se você só vai para uma investigação física, tá? Ou seja, você olhando do ponto de vista emocional, do ponto de vista físico e mental, é provável que seu quadro vá ter um processo de melhoria muito mais rápido do que se você olha só para um aspecto físico. Gente, que aula. É isso mesmo. E aí entra uma outra questão complicada, que a gente também ouve, uma outra forma de resistência, né? À terapia ou ao cuidado com as questões emocionais, que é o valor, o quanto se paga. O que que você tem a dizer sobre isso, Geise? Tem uma frase que eu falo dentro de como eu trabalho, né? De olha, comigo ninguém vai ficar sem fazer terapia, ou porque não tem grana, ou porque não tem tempo. Porque dá-se um jeito. Deus já tem várias formas, vários lugares que são acessíveis, tá? Para que se possa fazer terapia. Eu digo que o que não tem às vezes é interesse ou falta de informação, Ah, né? isso Às sim. vezes a pessoa não vem por falta de informação mesmo e de compreender o que que é terapia, como é que funciona. E é difícil, né, minha amiga? A gente sabe como é difícil vir para terapia. Eu falo muito isso, eu faço terapia também, então é difícil. É difícil você ir para um lugar, né, para um espaço que às vezes você não conhece a pessoa, né? E aí você vai falar de você para um às vezes completo desconhecido, para alguém que você nunca viu na vida, né? E que, de alguma forma, vai te devolver algumas coisas, né? Hoje eu estava falando com uma amiga desse processo de que a gente estava comentando que se você em nenhum momento da sua terapia sentiu raiva do seu terapeuta, reavalie o seu processo, porque tem alguma coisa que não está funcionando. Faz parte. O terapeuta vai te dizer coisas que você não vai querer escutar, que vai ser difícil para você ouvir. E aí, com certeza, você vai ficar com raiva sim, mas isso faz parte do processo, né? Porque a raiva, na verdade, é de você, é E é introjetada uma dentro do teu emoção processo. expressa. Exatamente, ou seja, perceba, e tem gente que no primeiro momento que isso acontece, ele abandona a terapia, Uhum. né? E terapia é um lugar que a gente tem que ir também quando está preparado. Tem que estar preparado, porque senão você não vai. Ou você vai e não fica. É. E tá tudo bem também, porque você vai, né, vai se preparando e tudo. Às vezes a gente precisa chegar no fundo do poço, meu bem, senão a gente não vai. Então, É tem muitos meandros dentro do processo do autoconhecimento, né? E verdade. dentro do processo da terapia.